Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero iniciar uma série de mensagens onde eu estarei tentando mostrar 10 passos rumo à salvação. Portanto, chamo a vossa atenção para o livro de Isaías, capítulo 30. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Livro de Isaías, capítulo 30, amados, versículo 21, onde está escrito assim. Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito assim: Teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti, este é o caminho, segui-o já. Muito bem, amados. Quero, com base neste versículo, falar sobre o primeiro passo rumo à salvação. O primeiro passo, amado, é aceitar o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Entrar pelo caminho da vida, entregando nossa vida ao Senhor Jesus. Aceitar de fato o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador inclui mais que uma simples decisão mental. Aceitar a Ele é, no sentido bíblico, significa crer. Crer no Senhor Jesus significa confiar e seguir. Seguir o que? Os ensinos dele, a instrução dele. Muitos dizem que aceita ao Senhor Jesus, mas troca seu nome por outros. Não deposita sua fé totalmente nele. Dizem que o aceitam ao Senhor Jesus, entretanto afirma que todos os caminhos levam a Deus. Quantas destas pessoas muitas vezes se submetem às entidades, aos ídolos, e nele muitas vezes deposita a sua confiança. Dizem até que Deus é bom, mas se submete à vontade dos espíritos malignos, fazendo assim a vontade de Satanás. Tais pessoas não podem ser libertos se procede desta maneira, pois Deus não é um Deus de confusão. O verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar entre sim e o não. Foi isso que o profeta Elias disse ao povo israelita no período do reino do rei Acabe. Ele diz que vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Cochear significa você estar pulando de um pensamento para outro. Isso, aos olhos de Deus, é absurdo. Ninguém pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ninguém pode falar que pertence a Cristo e viver cometendo aquilo que Cristo explicou que é pecado. Porque ou a luz dissipará as trevas, ou as trevas irão apagar a luz. Aceitar
O Senhor Jesus significa abandonar a vida antiga, virar as costas aos erros, submeter-se a Jesus através da sua palavra, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após Ele. Aqueles que fazem a decisão de ser servo do Senhor Jesus devem estar preparados para sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Existe um evangelho da atualidade que as pessoas estão pregando, promessa de felicidade, promessa de prosperidade, o evangelho da prosperidade. Isto não tem uma base bíblica. A base bíblica é você tomar a sua cruz e ir após Ele. Estar preparado para as lutas, para as batalhas e o sofrimento que poderão muitas vezes vir sobre você. Mas saiba que vale a pena. Se assim for, a pessoa está pronta para tudo. Se tiver de enfrentar 1000 barreiras, Ele o fará. Ainda que tenha de resistir o mundo inteiro, ainda que venha ser morto ou ser ameaçado de morte por causa do Evangelho, estas pessoas estarão prontas a enfrentar tudo. Este, amado, é o que o Evangelho nos diz. Se nós analisarmos, amado, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, a promessa para eles não era de ter sombra e água fresca. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, Ele mostrou aos discípulos, quando os discípulos estavam em alto mar, o barco que aqueles discípulos estava prestes a naufragar. Jesus se aproxima deles, repreende a tempestade e entra no mar. E existe uma bonança para eles. Vem calmaria sobre os discípulos de Jesus. Agora imagina você e eu em um mar tempestuoso, onde o nosso barco está afundando e não existe à nossa volta nada que possamos segurar. Mas de repente aparece alguém em um barco forte e lhe estende a mão. Estende a mão para ti e para mim. É claro, amado, que nós iremos segurar nesta mão. Mesmo sem conhecer o dono da mão estendida. E seremos sempre gratos à pessoa que, na hora da aflição, quando a morte era iminente, quando a morte estava rodeando a cada um de nós, recuperou-nos e nos salvando a vida. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Mesmo que alguém não o conheça bem, a mão estendida para livrar-nos da morte, da condenação eterna, foi a de Cristo. Ele tomou o nosso lugar, assumiu os nossos pecados, as nossas culpas, e pagou o preço, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Aceite a Ele como Salvador, pois a sua mão está estendida para livrá-lo de todo o mal, para libertá-lo completamente. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.
Isaías disse: vocês ouvirão uma voz vindo por trás de vocês, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E este caminho se manifestou no mundo, trazendo vida para mim e para você, para que nós pudéssemos hoje ser chamado filho de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre o segundo passo. Estarei trazendo 10 passos rumo à nossa salvação. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém.